partir dessa aula, a gente vai aprender a como deixar o nosso aplicativo um pouco mais interativo com o usuário. Nas últimas aulas, a gente usou um componente chamado Label, né? Onde ele mostrava um texto para a gente na tela. Mas e se a gente fizesse com que esse texto só aparecesse quando o usuário apertasse um botão, por exemplo? É isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai aprender um pouco de como funciona esse botão. Então, a gente vai estar utilizando uma label e também vai estar utilizando um botão. Para ficar mais organizado, a gente vai estar usando um layout vertical. E vai estar adicionando esses componentes dentro dele. Pronto. A gente vai estar aumentando um pouco a largura desse componente. E vai estar centralizando esses componentes no layout. Vamos adicionar um espaço entre eles, para que fique mais organizado. E a gente vai centralizar o nosso texto também. Então, a parte de design do nosso aplicativo já está quase pronta. A gente só vai estar modificando o texto, tanto do botão quanto do nosso label, já que a gente quer que esse texto apareça quando esse botão seja pressionado. Para isso, a gente tem duas formas de fazer. Vamos modificar a nossa label primeiro. Para que esse texto suma, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode deixar o nosso texto em branco, e dessa forma, como não vai ter nada na nossa label, é como se ela ficasse invisível. Ou então a gente poderia já adicionar o nosso texto, Olá Mundo, e desmarcar a visibilidade desse componente. Dessa forma, ele vai desaparecer. Então, se a gente clicar aqui, ele some da nossa tela. Se a gente marcar a visibilidade, ele aparece. Então, temos essas duas formas de fazer. Eu já vou deixar o texto pronto e vou desmarcar a visibilidade dele. Pronto. Nossa label já está pronta. A gente vai estar modificando o nome desses componentes para que o aplicativo fique mais organizado na hora de a gente trabalhar nele. Então, a gente vai colocar aqui como texto. E a gente vai renomear para botão. Pronto. O espaço, se você quiser também, você pode renomear para espaço. Aqui a gente deixa layout vertical. Dessa forma ficou muito mais legível o que a gente está utilizando. Pronto, agora o último passo é a gente organizar o texto do nosso botão. Então a gente pode estar adicionando um outro texto no campo texto do nosso botão. Então eu vou colocar clique aqui. E vou deixar em negrito o nosso texto do botão. Se vocês repararem, muitas das propriedades da label vai estar aqui no botão também, já que ele contém um texto que aparece dentro dele, né? Então você tem text color, text alignment, font size, o tipo de fonte, algumas opções aqui também como negrito e itálico. Então isso é bem interessante. Se você quiser também, você pode estar adicionando uma imagem a este botão. Outra propriedade interessante também é o shape desse botão, o formato que ele vai ter. Então, por default, ele vai ter um formato retangular, certo?
o padrão dele seria esse retangular, né, o default. A gente tem o rounded, que são bordas arredondadas. Se vocês repararem, as bordas ficaram arredondadas. E a gente tem o oval. A gente vai deixar com as bordas arredondadas, que fica um design mais bonito, certo? Então é isso. Na aula de hoje a gente vai ficar somente com a parte do design e na próxima a gente vai estar programando esse botão para que quando a gente clique nele, ele mostre o texto que a gente quer. Até a próxima, pessoal. É isso.